Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 26, terça-feira, bora pro nosso fechamento de mercado. Galera, hoje o dia ele teve compras e vendas praticamente, né? Pro, pro câmbio, é bem verdade que amanhã, né, foi um pouquinho mais focada na compra e pro mini índice uma queda, né? Mas depois devolveu por causa das movimentações do DI, tá? Por causa dos nossos juros. Pessoal, é o seguinte, bora começar aqui pelo dólar. Mas primeiro, DXY. Galera, DXY ele trabalhou numa tendência de baixa hoje, tá, galera? Inclusive ele trouxe a liquidez um pouquinho mais aqui para baixo, né? Como eu falei para vocês, ele sentiu, né, o 98, né? Ele até tocou hoje, né, só que pela madrugada, né, não conseguiu passar e tá aqui no 98,700, né? Ele fica mais ou menos aqui nesse range, né, galera? Aqui entre o 98 e o 97,500, né? Então ele fica mais ou menos nesse range. Então, um pouco negativo, DXY, né, 0,22. As outras moedas, os outros pares, bem verdade que eles estão fazendo a contraparte dele, né, um pouco mais, uma alta leve, né, e o DXY ele é bem verdade que ele até aqui na madrugada, né, ele até quase ficou um pouquinho mais positivo, mas depois trabalhou só na queda, né. Então, nosso dólar respirou hoje, né? Bora começar aqui pelo dólar. Galera, é o seguinte, pessoal. O nosso dólar hoje, ele caminhou, né? Mas por que ele deu essa caminhada? Eu acho que até que um pouco mais expressiva, né? Que ele tava com um range médio um pouco menor. Olha só, 50 pontos, né? Não que seja muita coisa, mas como eu falei para vocês, né? Ele fica do 400 ao 450, né? Então o range médio, o dólar não tá estressado. É que a gente também que tem que ver. Pessoal, olha só como tá os juros, né? Então, juros, ele tá numa ponta, as pontas, né, trabalharam de forma um pouquinho mais positiva, bem verdade, né? Positiva mesmo. Ponta curta ficou até um pouquinho mais flat, né? Só que na compra também. Juros durante a manhã ficou positivo, até quase 1%, né? Se eu não me engano, foi esse DI aqui, o F28, isso chegou a ficar quase 1% de alta, né? Quase 1%, né? 0,95. E depois eles devolveram, né? O que foi que aconteceu com o nosso câmbio, né? Da tarde, durante mais ou menos esse horário, deixa eu ver, durante esse horário aqui, isso das 2 horas, ele inclusive fez o ajuste aqui nessa, onde ele fez o ajuste? Deixa eu colocar aqui no, eu tenho um ajuste aqui calculado certinho, só que no nosso MT5, né? MetaTrader 5. Então, o ajuste aqui ele tá hoje tá no 443,5, 443,5, bem aqui, né? Tá, pessoal. Então, o dólar hoje ele amanheceu. Bem verdade que ele só, olha só, como ele só tocou aqui na, a gente tem máxima CME, mínima CME, taxa máxima de câmbio aqui e taxa mínima de câmbio. Eu entendo que durante a manhã, né, a melhor compra seria realmente se ele viesse aqui perto da taxa mínima de câmbio e perto dos 400, tá? Só que ele não conseguiu perder a mínima da CME, né, galera? Então ele, olha só como ele tocou na mínima da CME, foi ali no POC de ontem, né? E o nosso spot de hoje, tá? Que obviamente eu já coloquei aqui, tá? O nosso spot de hoje tá no 21, tá no 22, né? E a Petax futura tá no 30,5, né? Então deixa eu só atualizar esses números aqui. Aqui, pessoal. Então, tá aqui a nossa Petax, né? A nossa Petax, ela ficou aqui, como eu posso mostrar para vocês, né?
Então, Petax final no 22, né, 422 e Petax futura no 30,5 praticamente, né, galera? Então, tô aqui as nossas Petaxes. É bem verdade que hoje, pessoal, olha só, como ele ficou trabalhando, comprado em cima do preço futuro, né? Preço futuro aqui, ó. Primeiro Petax futura, segunda Petax futura e a terceira, né? E aqui a Petax futura final e aqui o nosso D0 spot do dia, tá, pessoal? Ele não conseguiu buscar, aqui ele quase buscou, né? A gente teve uma promoção praticamente, né? Quando eu digo promoção é que quando ele vai ficar um pouquinho mais barato do preço futuro. Então ele volta aqui na terceira Petax e volta para a Petax futura, né? Então que ele gosta de ficar fazendo esse tipo de movimento, né, pessoal? Então ele ficou aqui logo na manhã, né? A gente tem um BRLT, máximo da CME, mínima da CME, ele não conseguiu perder a mínima da CME. Depois que ele fez a primeira Petax futura, aí sim eu entendo aqui que como eu consigo visualizar essas operações. Olha só como ele só toca em cima da primeira Petax futura, né? Então ele veio aqui, toca um, aqui já era uma compra, né? Aqui já era uma possível compra para ver pelo menos desafiar máxima de até então, né? Foi o que ele fez. Depois voltou de novo para testar se tinha realmente compra aqui no preço futuro. Tinha, e olha só que o preço fez, né? Foi buscar o ajuste. Então essa compra aqui para trazer para o ajuste era um cenário bom, né? Os DIs eles começaram a pegar força, né? E o câmbio ele realmente foi só trabalhando o preço futuro, né? Então vinha aqui no preço futuro, trabalhava preço futuro, renovava, né? Trabalhava em cima do preço futuro de novo, galera. Olha só, compra em cima do preço futuro e do ajuste para vir renovar a máxima. Depois ele fez, ele praticamente fez o mesmo movimento que ele fez aqui na primeira Petax futura, né? Que aqui na segunda voltou e novamente renovou a máxima, né? Aí então aqui para os operadores, galera, aqui era um sentimento de compra. Foi o que aconteceu, né? Então ele subiu mais praticamente 25 pontos, né, galera? Deixa eu ver aqui. 30, né? 35 pontos, né? Então essa movimentação foi muito forte, galera. Em que sentido? Em que os players de mercados eles sabiam o que deviam fazer, né? E aqui foi a terceira Petax futura, né? Como eu falei, ele quase voltou na, na, no, na Petax, né? À vista e voltou aqui para o preço futuro, né? Ele quase voltou, bem que interagiu e tocou no preço futuro e continuou a trabalhar um pouquinho mais comprado, sendo que ele só veio aqui e tocou nossa amplitude média diária, né, galera? E aqui estava realmente a melhor venda do dia, que foi no 56,5. É bem verdade que vender aqui no 50 já era uma operação um pouco mais plausível, né? Porque aqui ele estava quase chegando, não chegou, né? Mas estava 0,75 de alta, né? Mais ou menos isso. Aqui está 1% de alta. E voltou, aqui ele sentiu o 450, fez o ajuste nesse nível de preço aqui, né, galera? Então basicamente foi isso para o nosso câmbio. Hoje o câmbio ele foi até de maneira um pouco mais fácil de ser operado, né? Direcional, né? Não tem o que falar, tá? Só se apoiando. Então ele vinha aqui, sai a primeira Petax. Os plays, compradores por cima dela. Segunda Petax, compradores por cima dela. Terceira Petax, compradores, mas quase buscou o preço à vista, né, galera? Que a gente também tem que entender que, olha só, tá de 9 pontos a diferença. Então, das Petax, né, preço futuro. Então, ele pode vir visitar. É bem verdade que os top do institucional, ele deve estar mais para cá, né? Então, os top dos plays, quem entende realmente como o câmbio se move, tem que estar abaixo desse spot aqui, né? E da Petax à vista. Pessoal, então, mini índice. Mini índice foi o seguinte, galera. Mini índice, ele
trabalhou, né? Aqui abaixo ele tava em, ó, entrou leilão de abertura, né? É 6,25, então praticamente fechou o mercado, né? Então, pessoal, o mini índice ele ficou trabalhando aqui na tendência de baixa muito, porque também nós tivemos aqui as nossas bolsas que elas estavam um pouquinho mais trabalhando na baixa, tá? Mas, né, como vocês viram, ela fechou em alta, tá? Ela estava um pouquinho menos direcional, né? Então, pessoal, que mais? Aqui também abertura do spot, né? Abertura do mercado à vista, galera. Então ele ficou trabalhando entre o preço futuro, uma liquidez interessante. Essa aqui acho que é a maior liquidez do contrato, né, galera? E ficou se balizando aqui com 140 mil, praticamente, né? Então ele ficou trabalhando na primeira hora do mercado, tá? Depois que abriu o mercado à vista, então a gente tem aqui, né? Mercado à vista, abertura do mercado americano, né? Foi a venda sufocando a compra e depois ele só teve um pequeno flash crash, né? Posso assim dizer. E uma movimentação mais interessante aqui de uns 665 pontos. É interessante, né? Chegou a ficar 1% de queda, né? Ele ficou aqui, inclusive 1% estava aqui em cima do nosso do indicador, né? Que é o índice de volatilidade, mais para as 11 ao meio-dia, né? Porque ele calcula das 9 às 10, 10 às 11, 11 ao meio-dia, né? Então ele calcula individualmente a volatilidade, tá? Dessas horas, né? Sendo que a volatilidade maior é essa aqui, né? Então, quando vocês verem aqui, né, reparem nessa volatilidade, né, que eu mostro aqui para vocês do dia, que essa volatilidade geralmente é a maior, né? E no dólar é nas PETAX, né, pessoal? Então, mini índice, ele fez uma liquidez aqui e trouxe aqui para baixo, né? Então, hoje o mini índice ele fez uma liquidez, né? E ficou trabalhando por debaixo dela, né? E depois a venda realmente ganhou, chegou a 0,5%, testou de novo, né? Mas não conseguiu romper esse fundo, ficou trabalhando aqui nesse nível no 139,500, né, galera? Que eu falo para vocês, trabalhem em 500 em 500 e 1000 em 1000 no mini índice, né? Então aqui, olha só, tá comprado. Olha só como você está realmente bem na operação, né? Ou se está vendido, já vai levar o stop mesmo, né? Mas vendido é melhor que ele venha aqui para a média e volte, né? Foi como é que ele fez mais ou menos, olha só. Então ele vem na média, né? Do aporte de quem fez essas operações aqui na abertura do mercado americano, mercado à vista, mas aqui já é 3 horas da tarde. Então chega no preço médio, né? Aí encontra realmente a resistência e devolveu boa parte da movimentação, né? Baixo fechou em 0,30 de queda, né? E o Ibovita fechou 0,18. Foi uma queda bem um pouco mais pequena, né? Hoje nós tivemos também o Trump forçando ali, né? O Federal Reserve, a gente teve ali ele demitindo uma diretora ali, né? Do Federal Reserve. O IPCA veio bom, mas não deu para segurar, o IPCA 15, né? Veio bom, mas não deu para segurar a nossa bolsa. E basicamente é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhe com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam aqui algum comentário que eu estarei respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!